Amém, amados. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos meditar na Palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para cada um de nós nesta noite. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Os amados irmãos encontraram? O livro de Jó está bem antes ali, antes do livro de Salmos. Aqui na minha Bíblia, na página 486. Está por aí, também na página de vocês. Bem, então diz assim a palavra de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai querido, por tudo que já foi feito aqui nesta noite. Graças te damos, Pai, pelos louvores que pudemos entoar neste momento de louvor e exaltação ao teu nome. Graças te damos porque podemos abrir os nossos lábios para louvar. Músicas que engrandeçam o teu nome, músicas que elevem o teu coração, porque a tua palavra diz que tu habitas no meio dos louvores. E tenho certeza, Pai querido, que quando entoamos os nossos louvores aqui nesta noite, a tua presença se manifestou aqui entre nós, porque a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, tu estarias ali presente no meio deles. E, Pai querido, nós temos a certeza de que tu estás aqui em nosso meio, Pai querido, ouvindo os nossos louvores, ouvindo as nossas orações, recebendo, ó Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Pai querido, temos a tua palavra lida. Queremos agora meditar na tua palavra. Unge esse teu servo que está aqui na frente, ó Deus, desta congregação, para que o que vier aqui da minha boca seja, Pai querido, vindo diretamente do teu trono para as nossas vidas e que possamos ser edificados por ela. Essa é a oração que fazemos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os amados podem se sentar. Amados, o livro de Jó é um livro considerado um livro poético dentro da divisão da Bíblia em temas. Nós encontramos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são considerados os livros da lei, a Torá para os judeus. Depois nós encontramos os livros históricos, que também para os judeus já são considerados também livros proféticos. Depois nós temos os livros poéticos, que são o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
E depois nós encontramos os livros proféticos do Antigo Testamento. E o livro de Jó, como um livro profético, um livro poético, em alguns momentos ele é encarado como uma poesia, literalmente como uma poesia, ou seja, como algo que na realidade não existiu. Existem alguns historiadores que até questionam a existência do personagem Jó. Porém, a Bíblia não está preocupada, e muito menos nós, preocupados em saber se Jó existiu, se o livro de Jó é uma poesia, se é algo que nós devemos considerar como verdadeiro. A Bíblia não está preocupada com isso, e nós também não devemos preocupar. O que nós devemos estar preocupados é com qual a mensagem que o livro de Jó vem trazer para nós e que possa edificar as nossas vidas. E com certeza, se nós consideramos a palavra de Deus, se nós consideramos a Bíblia como palavra de Deus, nós precisamos entender que tudo que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está escrito com o objetivo de edificar as nossas vidas. Então, quando lemos qualquer texto da Bíblia, quando olhamos para as palavras que estão escritas na Bíblia, nós precisamos entender que é o próprio Deus falando conosco. É Ele se revelando, é Ele se mostrando da forma como Ele é e da forma como quer que nós o conheçamos. E quando lemos o livro de Jó, eu quero meditar com os amados irmãos aqui nesta noite sobre alguns discursos, sobre algumas falas que nós encontramos no livro de Jó e que devem trazer para nós meditações, devem trazer para nós mudanças, devem trazer para nós o entendimento de quem é Deus e qual é o objetivo dele quando deixou para nós essa história. Nós olhamos aqui o texto que nós lemos, que em um determinado momento da história, houve uma reunião no céu e Deus convocou os seus servos. E dentre os servos de Deus estava quem? Estava lá Satanás. Alguns questionam, não, ele se entrou ali no meio, ele não era um dos filhos de Deus, ele foi ali para poder ver o que estava acontecendo. Para nós não interessa. Interessa é que ele estava lá. E aí eu quero meditar com os irmãos aqui em 7 discursos que nós encontramos no livro de Jó e que esses discursos devem ter a ver conosco no nosso dia a dia. E o primeiro discurso que nós encontramos aqui é o discurso da acusação. É o discurso daquele que foi criado por Deus para, em todos os momentos em que tiver a sua existência, ele nos acusar. É aquele ser que foi criado com esse único propósito, de tentar as nossas vidas e de tentar tirar-nos do caminho do Senhor. Ele não é inimigo de Deus. Se nós pensarmos que Satanás é inimigo de Deus, se Satanás está numa luta com Deus, nós não iríamos considerar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Só existe um Deus. E ele não tem nenhum paralelo. Não existe nenhum ser que se possa comparar com Deus. Então a luta de Satanás não é contra Deus. Deus, ele é soberano. A luta dele é contra nós. O desejo dele é nos derrubar. E da mesma forma que ele fez aqui nesse texto, ele faz com todo, ele fez com Jó aqui nesse texto, ele faz com todos nós. E é bem provável que num momento como esse agora aqui no Rio de Janeiro, às 18 horas e 47 minutos, mas no tempo de Deus, no Kairós, é bem provável que ele esteja lá acusando cada um de nós. Olha lá aquele povo ali na EVM. O que eles estão fazendo lá? Por que eles não estão em casa? Olha só, sei lá, aquele povo ali. Não é? Esses Deus lá. Para que eles estão ali? E ele vai estar questionando o que nós fazemos. Ele vai estar questionando as nossas vitórias.
Ele vai estar questionando Deus por que das nossas guerras e das nossas batalhas que são vencidas. Da mesma forma que ele fez com Jó. Olha só o que está aí no versículo de número 10. Aliás, versículo 9. Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com cedro a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra? Aí é fácil servir a Deus. Deus falou com Jó, falou com Satanás, está vendo meu servo Jó? Está vendo os meus servos ali na IBM? Está vendo os meus servos pelo mundo inteiro? Muitos entre eles, como Jó, homens e mulheres íntegros, retos, tementes a Deus e se desviam do mal. Será que nós estamos recebendo este elogio de Deus? Será que cada um de nós, nesta reunião, da mesma forma que Jó foi elogiado, será que nós também poderíamos ser elogiados? De uma forma ou de outra, a gente não tem essa certeza, mas de uma coisa nós temos a certeza, de que o nosso inimigo, porque ele é nosso inimigo, não é inimigo de Deus, é nosso inimigo, ele vai estar usando de todas as formas para nos acusar, para nos fazer desistir do intento de servir a Deus, de adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí, nós olhando esta situação, vemos que, na verdade, em alguns casos, Deus permite que passemos por situações que são originárias das acusações do nosso inimigo. Eu não sei o que cada um de vocês tem passado, eu sei o que eu tenho passado, as minhas lutas, as minhas dores. E de repente o que eu tenho passado pode ser algo que Deus esteja permitindo para que Satanás seja destronado e que ele não tenha vitória sobre a minha vida. Mas que eu possa resistir, como diz o texto lá em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos entender que, às vezes, aquilo que estamos passando é fruto da permissão de Deus. E se é permissão de Deus, Ele sabe que nós podemos suportar. Porque Ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó, menos na sua vida. Olha aí o que está escrito no versículo 12. Eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Então, se nós, em algum momento, estamos passando por alguma situação difícil, lembre-se que estamos sob o controle de Deus. Estamos nas mãos de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. O inimigo pode tirar nossos bens, o inimigo pode tirar os nossos filhos, pode tirar a nossa posição, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. E quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós podemos perder até a nossa vida terrena, mas iremos ganhar uma vida eterna nos céus. Então, nesse primeiro discurso, nós aprendemos que, às vezes, passamos por situações difíceis por permissão de Deus. E esse primeiro discurso de Satanás, esse primeiro discurso de Jó, do livro de Jó, que é o discurso de Satanás, vem trazer esta verdade para nós. E aí nós conhecemos a história. E se você não conhece a história, que aproveite para que durante esta semana você dê uma lida ao livro de Jó e entenda de uma forma mais específica aquilo que nós estamos falando aqui. Mas, na história de Jó, diz o texto que Satanás então saiu da presença de Deus e foi fazer o quê? Foi lá tentar Jó. Foi lá tocar nas coisas de Jó. E aí nós encontramos o texto, versículo 13, do capítulo 1 de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam
e as jumentas paiciam sobre eles, junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio o outro, e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 17, falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os seus caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Perdeu tudo. Num dia, como diz o texto. Uma notícia ruim atrás de outra notícia ruim. E Jó, da hora para a noite, do dia para a noite, se viu perdido, sem os seus bens, sem os seus servos, sem os seus filhos. E aí, para quem pensa que as coisas que Jó tinha, ou a fé de Jó estava baseada nas coisas que ele tinha, se surpreende quando Jó, diz o texto, louva a Deus. Fala que tudo o que aconteceu na vida dele é porque Deus deu ou Deus tomou. Só que, como o objetivo de Satanás era que Jó amaldiçoasse a Deus, é que Jó não continuasse na sua lida de ser um servo íntegro, temente a Deus e se desviar do mal, quando ele não conseguiu esse objetivo, ele voltou. E diz o texto que num outro dia, que vieram novamente, essa nova reunião lá no céu, veio novamente Satanás e fala a sua palavra, que não é a segunda palavra, é a mesma palavra, é a mesma acusação, é o mesmo modus operandi que ele tem desde aquele tempo e terá até o final dos tempos. Acusar, mostrar e verificar e tentar fazer com que cada um que crê em Deus desça desse lugar e negue a Deus. E aí, perguntou Deus, versículo 3 do capítulo 2, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Olha aí, mais uma outra história, mais uma outra forma. O nosso inimigo, ele age sem causa, sem motivo aparente. Ele não vai olhar e falar assim: aquele servo de Deus ali, ele canta muito bem, ele ora muito bem, ou ela abre bem a igreja, ela faz um bolinho gostoso para a gente tomar um café, então eu vou lá, vou pegar. Não é assim. Aleatoriamente ele vai, esse pessoal, é aqui, você, pronto, tá bom, e vai cantar. Sem causa, sem motivo. E aí, o que ele fala? Satanás responde: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E assim acontece.
E quando há esse toque de Satanás na pele de Jó, quando há esse toque de Satanás no corpo de Jó, nos ossos de Jó, acontece algo que muitas vezes nós não pensamos que temos. Aqui na minha Bíblia, a partir do versículo 7, vai falar sobre a paciência de Jó. E quando nós olhamos o que aconteceu com Jó, a gente para e pensa assim, só com muita paciência mesmo. Porque foi nesse momento em que Jó tem o seu corpo tomado de tumores, em que Jó vai para dentro de um buraco, porque a sua pele começou a apodrecer, como se fosse uma doença que é muito comum, era muito comum naquele tempo, a lepra, e que fazia com que as pessoas fossem abandonadas, fossem jogadas para fora do arraial, e elas tinham que ficar dentro de um buraco. Por quê? Porque dentro do buraco ventava menos, e o vento que batia no corpo deles levava aquele cheiro de podridão para outros lugares. Então, quem estava perto sentia o cheiro. Então, qual o melhor lugar? Dentro do buraco. Porque dentro do buraco não tem a corrente de ar, é menos. Porém, dentro daquele buraco era um local onde eles faziam de tudo. Faziam as suas necessidades, se alimentavam, viviam ali. Imagine! E aí vem a segunda palavra que nós vemos aqui na palavra de Deus, que é o que está no versículo de número 9. Porque quando acontece alguma coisa com um ente querido nosso, quando acontece alguma coisa conosco, a gente até suporta alguma situação. Mas às vezes quando acontece com um ente querido nosso, às vezes nós desacreditamos. E foi exatamente isso que aconteceu com esse segundo discurso aqui que nós temos no versículo 9, que é o discurso da mulher de Jó. Ela fala assim, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E aí nós vemos a paciência de Jó sendo testada, porque aqueles que estão mais próximos de nós, quando estamos passando por uma situação difícil, a tendência é que essas pessoas nos deem mais apoio. Não, segura firme. Vai firme aí, porque vai chegar, você vai conseguir. Mas quando a pessoa que está mais próxima de nós é a que descrê da cura, que descrê daquilo que está acontecendo conosco, que possa mudar, nós precisamos ter paciência. Foi isso que Jó teve. Nesse momento, Jó responde para ela, dizendo, olha só, você está falando como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isso, a Bíblia é clara em dizer, Jó não pecou com os seus lábios. Jó teve uma atitude pacífica, teve uma atitude de fé. Embora a gente vai ver mais à frente que ele também teve o seu momento. Mas até aqui, Jó sabia no Deus que ele cria, sabia quem é o seu Deus. E ele não deixou que esta palavra que veio de uma pessoa bem próxima a ele pudesse tirá-lo do seu lugar de crer em Deus, tirá-lo do lugar de estar sendo um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Porém, nós vamos continuar olhando o texto e vamos encontrar outros discursos que aparecem na vida de Jó nesse momento de luta, nesse momento em que ele está perdendo ali as suas forças, perdendo a sua integridade. Nós vamos ver que em alguns momentos existem outras pessoas que se aproximam de nós e vêm falar sobre aquela situação que estamos passando. E aí, nós encontramos lá no capítulo 5,
versículo 8 de Jó, que chegam os seus amigos. E aí nós temos aí o terceiro discurso. O terceiro discurso que Jó ouve na sua situação. Ele faz, que é um dos amigos que chegam para Jó, ele fala no versículo 8: quanto a mim, eu buscaria a Deus, a Ele entregaria a minha causa. Ele repreende Jó, porque para ele, aquilo que estava acontecendo com Jó, era porque Jó havia buscado pouco a Deus. E quantas vezes as coisas ruins que acontecem conosco, os nossos amigos, aquelas pessoas que nos consideram, nos acusam de que aquela situação que está acontecendo é culpa nossa. Você é crente, você deveria estar indo mais à igreja, você deveria estar orando mais. Quanto tempo você não lê a Bíblia? A culpa é tua, meu amigo. É por isso que você está desse jeito. Quantas vezes essas palavras vêm fazer-nos tirar o nosso chão, vêm nos tirar o chão para que nós possamos cair no abismo. Esse terceiro discurso desse amigo de Jó veio com essa repreensão. Mas não parou por aí. Tem um quarto discurso. O quarto discurso está lá no capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Jó. É um outro amigo de Jó que está ali. Chegam 3 amigos para tentar consolar Jó. O texto da palavra de Deus diz que no primeiro momento eles ficaram quietos, olhando Jó e Jó naquele sofrimento. Aí ele isso aí está acontecendo porque você orou pouco a Deus, você buscou pouco a Deus. Aí vem o segundo amigo, um tal de Bildade, que vai justificar os atos de Deus pelo pecado de Jó e de seus filhos. Jó, o negócio é o seguinte: está acontecendo isso porque você pecou. E pior, não foi só você, os seus filhos também. A acusação agora vem pela espiritualidade de Jó. O outro falou que Jó buscava pouco a Deus. Agora esse já vai dizer que Jó era pecador. E os filhos de Jó também pecadores. E por isso, eles sofreram aquela situação toda que Jó estava sofrendo. Os filhos de Jó sofreram e Jó também estava sofrendo. Mas não parou por aí. Porque teve um terceiro amigo que veio também para consolar Jó. Está lá no capítulo 20. Abre aí sua Bíblia. Jó, capítulo 20, versículos 4 e 5. O nome desse amigo de Jó é Zofar. E Zofar vai e fala assim, versículo 4. Porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea. O que ele estava querendo dizer? Aqui ele estava nem dizendo que Jó era pecador. Agora ele estava falando que Jó era ímpio. E porque Jó era ímpio, então a felicidade de Jó teria que durar pouco. Por quê? Porque os ímpios, todos sabem que a sua felicidade dura pouco. E aqui, esse amigo considerou que Jó, você nem é crente mais, você é ímpio. Se você foi algum dia, você já não é mais. Porque o que você está fazendo, o que você está sofrendo, só um ímpio sofre. E o ímpio sabe que ele vai sofrer isso aí. Ou seja, esses amigos, depois teve mais um amigo de Jó, um tal de Eliú, mas entrou pelo mesmo caminho. Tentava consolar Jó, mas ao mesmo tempo acusava, repreendia, humilhava. Quantas vezes as pessoas que nos cercam, que se dizem amigas, elas fazem isso conosco? Nos empurram para baixo, não nos incentivam. Não são amigos, né? A palavra de Deus fala que há amigos que são melhores do que irmãos. Mas tem amigos que, às vezes, o inimigo é melhor do que aquele amigo, que se diz amigo. Né? Então, este quinto discurso
discurso de falar que Jó era um ímpio, tal de Zofar, vem trazer também uma outra informação para Jó, quer dizer que Jó era ímpio. Mas tem o sexto discurso. O sexto discurso é o discurso de Jó. E aí, é lógico que o texto ele não tem uma cronologia, o texto ele começa, fala, depois vai ter o capítulo 3, a partir do capítulo 4 ele entra na questão dos amigos. Quando chega lá na frente, nós vamos ver que na realidade o discurso de Jó aconteceu no capítulo 3. Volta lá no capítulo 3, o início do discurso de Jó. Versículo 22. Desculpa. Capítulo 3, versículos de 1 a 5. Olha só o que Jó faz aí. Capítulo 3, versículos de 1 a 5. Depois disso, ou seja, depois que os consoladores de Jó, o capítulo 2, versículo 11, fala dos consoladores de Jó que chegaram e fizeram toda aquela situação. E aí, no capítulo 3, vem falar o que aconteceu quando Jó, depois que os seus consoladores, os seus amigos vieram consolá-lo. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. O que Jó está fazendo? Jó está lamentando a sua posição de sofredor naquele momento. E ele também questiona até a justiça de Deus. Porém, em momento algum, Jó atribui aquilo que esteja acontecendo a ele em alguma falta a respeito de Deus. Alguma culpa, ele não coloca nada em Deus. E aí, nós olhamos esse discurso de Jó, e nós vamos acompanhar Jó falando até o capítulo de número 38. Do capítulo, aí nós vemos os amigos de Jó, as conversas, as acusações, e aí Jó vai falando, os amigos falam e Jó fala. Se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que até o capítulo 38 fica aquela conversa. Jó fala de um lado, os amigos, a esposa, e aí vai aquele debate, mas em momento nenhum Jó, ele atribui a Deus alguma coisa. E aí quando chega no capítulo 38, tem o último discurso, o sétimo discurso. E sabe de quem é esse sétimo discurso? O sétimo discurso é o discurso de Deus. Olha aí, o versículo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 38. Depois disso, ou seja, depois de toda a fala de Jó, da fala da esposa de Jó, da fala dos amigos de Jó, aí vem Deus e fala. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Olha só o que Deus fala para Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando rompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura
e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarás o orgulho das suas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordens à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às horas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se molda como barro, debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se aquebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dízimo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas? Onde é o seu lugar para que conduza aos seus limites? E discernas as veredas para a sua casa. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque és grande o número dos teus dias. E aí vai. Deus vai falando com Jó. E o que nós aprendemos? Quando termina esse discurso, Jó reconhece que ele era o errado da história. Capítulo de número 42. Então, o Senhor fará dessas palavras a Jó. O Senhor disse a ele, faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por... E ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E aí, olha o que acontece no versículo 10 do capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Eu não sei qual é a tua situação de vida. Eu não sei o que te fez sair da sua casa e vir hoje aqui. Com certeza, em algum momento, houve uma acusação, houve algo tentando te impedir que você chegasse até esse lugar. Sabe por quê? Porque às vezes nós ouvimos 6 discursos que tentam nos parar. E o 6º discurso é às vezes o nosso próprio discurso, tentando nos tirar deste lugar. Porém, o 7º discurso, a última palavra, ela vem sempre de Deus. E a última palavra é restauração. A última palavra é devolver em dobro tudo aquilo que em algum momento foi perdido. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, que em algum momento possa ter sido tentado, que em algum momento possam ter tentado te parar, tenha certeza de que talvez até 6 vezes tentaram fazer isso. Mas o 7º discurso, a 7ª palavra, a última palavra é sempre de Deus. E sabe qual foi a melhor palavra que Deus deu? A melhor palavra que Deus deu foi Jesus Cristo. Ele é a palavra viva. Ele é aquele que traz a cura, aquele que traz a salvação, aquele que traz a esperança, onde tudo estava morto, onde tudo estava em trevas, onde tudo estava em podridão. A palavra do Senhor, a palavra viva,
que é mais importante do que qualquer espada, para penetrar bem fundo na alma, dividir alma e espírito. Esta palavra viva, que é o Senhor Jesus, está presente aqui, neste lugar agora. E Ele está dando a última palavra. Seja na situação qualquer que seja que você entrou por estas portas. Ele está dizendo, olha, pode vir qualquer um, pode vir Satanás, pode vir sua mulher, seu marido, seus irmãos, seus amigos, pode até você mesmo pensar o contrário, mas a minha palavra é a última. Eu que dou a última palavra. E a palavra que Deus dá, Ele não volta atrás. Ela vai e cumpre aquilo que foi designada para fazer. Você crê, meu irmão, minha irmã, que Deus está direcionando neste momento uma palavra de vitória, uma palavra de restauração, uma palavra de esperança para a tua vida? Se você crê nisso, coloca a sua mão no seu coração que eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai querido, porque aprendemos com Jó que a paciência, a esperança, a restauração está em Ti. Devemos dar ouvidos à Tua palavra e desprezar qualquer palavra que tente, ó Deus querido, tirar-nos, ó Deus, do Teu caminho. Pai querido, Pai bondoso, aprendemos com Jó que haverá um momento em que talvez até nós mesmos pensamos que aquilo que estamos passando talvez seja culpa nossa, talvez seja culpa dos nossos pais, do nosso trabalho, do nosso emprego, do nosso chefe, talvez seja culpa do pastor, seja culpa da igreja, mas a tua palavra vai nos dizer que verdadeiramente não existe culpa quando nós colocamos as nossas dores, quando nós confiamos na tua palavra, quando nós confiamos que a última palavra, que é a tua, é a verdade. Então, Pai querido, consola os nossos corações. Eu não sei o que o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga que está aqui nesta noite, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei quais são, ó Deus querido, as coisas que os fizeram entrar por essas portas, mas eu tenho certeza que quando sairmos daqui, todos nós iremos estar com a tua palavra na nossa mente, tendo a certeza de que tu vais dar a última palavra sobre todas as questões das nossas vidas. E a palavra viva, que é o Senhor Jesus, estará sempre presente conosco, nos dando sempre esperança, nos dando sempre vigor, para que possamos vencer os nossos desafios. Assim, Pai querido, abençoa cada um de nós que está aqui nesta noite, e que possamos manifestar a tua vitória, ó Deus, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.